Olá! Vamos falar hoje dessa pessoa que está sem vontade de conversar. A gente ouve até um termo que está meio na moda agora. Eu tenho preguiça de pessoas. Não tenho vontade de estar perto, falando. O que isso significa? Porque o ser humano ele tem uma necessidade básica de contato, de estar com outras pessoas, de interação. Isso é vida. A gente está totalmente isolado, sozinho, ok, tem os momentos que é muito legal. Mas quando a gente tem essa necessidade de fuga, de fugir de pessoas ou de se isolar das outras pessoas, tem alguma coisa acontecendo contigo e é legal a gente dar uma olhadinha nisso, dar uma investigada, tentar entender para ver se dá para fazer alguma coisa para sair dessa, porque sempre dá e vamos falar sobre isso hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos, do que é mais importante para a vida da gente, que somos nós mesmos. E hoje o tema é de interação com outras pessoas. Esse canal ele tem o intuito de, a cada vídeo, dar um exemplo de um assunto que te mostra o que você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para uma terapia, o que você pode trabalhar para melhorar a sua dinâmica, melhorar o seu bem-estar no mundo, né? Quem sabe você se tornar uma pessoa mais leve, mais alegre, mais produtiva, mais feliz. E porque é isso que a gente quer, estar bem nesse mundo, né? O máximo que der, até onde der. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site. Tem uma equipe grande, o link está aqui embaixo, ou aqui pelo WhatsApp, mais prático até de você pegar as informações de horários, valores, local. Eles atendem na região da Avenida Paulista, perto de metrô, para quem está aqui em São Paulo, ou para quem prefere o atendimento online ou está longe, tem essa opção também. Então vamos falar dessa questão, que foi até uma pergunta de uma pessoa, e ela perguntou bem assim: falta de estímulo para conversar, o que é isso? Pode ser, isso é um sintoma, isso é o que está acontecendo com você. Agora, da onde vem esse sintoma, cada um vai ter a sua causa, conforme a sua história de vida, conforme a dinâmica, conforme o contexto que essa pessoa está. Por isso que uma terapia é importante, porque o sintoma em si muitas vezes não fala nada, só está mostrando no que explodiu aqui, no que emergiu. O que está por trás desse sintoma aí sim é a parte importante. Por quê? Para umas pessoas, essa falta de vontade de conversar pode ser uma descrença no outro. Falar, as pessoas estão sem graça, as pessoas estão desinteressantes, eu perdi o interesse no mundo, eu não acredito mais que as pessoas podem trazer alguma coisa de benefício para mim. As pessoas conversam comigo para querer saber de mim, para querer tirar informação, ou só para falar bobagem. As pessoas não falam coisas que realmente são interessantes, importantes. Ela abre a boca para falar qualquer coisa. Então ela perdeu a crença no mundo, nas pessoas, e aí ela não tem mais vontade de conversar. Por que ela perdeu essa crença? Talvez foram acontecendo algumas coisas com ela que fez ela perder essa crença. Talvez passou por algumas rasteiras, passou por algumas mancadas, e aí ela começa a achar que o mundo é assim. Então eu não quero mais essa dor, já foi dolorido bastante das outras vezes que eu passei. Eu não quero me arriscar de novo a estar, sabe, me entregando para alguém e de repente essa pessoa está, né, dando uma mancada. Então a pessoa, por proteção, ela não quer mais conversar com as outras pessoas. Às vezes é o sentimento com ela mesma, às vezes ela se sente desinteressante, ela se sente ruim, ela se sente uma pessoa que faz as coisas muito errado e ela não quer se expor. Eu falo assim, se eu conversar com as pessoas, eu vou falar, e falar eu vou estar me mostrando, mostrando quem eu sou, o que eu penso. E eu não quero, porque eu não me considero uma pessoa legal. Às vezes isso nem é tão consciente assim. Às vezes a gente precisa descobrir isso na dinâmica toda do que a pessoa fala, conforme o terapeuta vai conversando com a pessoa, vai tirando, vai entendendo as situações que ela vai colocando e percebe que a crença disfuncional por trás é que ela não se acha interessante. Ela acha que ela faz burrada, ela acha que ela se julga, ela se culpa, então ela não quer mostrar esse lado ruim para as pessoas, então eu não quero conversar com as pessoas, porque quanto mais eu converso, mais eu vou estar me expondo, e aí, né, para quê? Para as pessoas me julgarem, para eu me sentir pior ainda comigo? E aí as pessoas
pode até tentar e falar, não, as pessoas não te julgam, aquela pessoa não te julgou. Daí ele fala, não julgou, não falou, mas dentro ela ficou pensando. Quando você começa a adivinhar pensamento dos outros, e principalmente quando é recorrente, e sempre pensamentos negativos, começa a desconfiar dos seus pensamentos. Começa a desconfiar que se você não está, ao invés de adivinhando o pensamento do outro, você está transpondo para o outro o que você pensa de você mesmo. Isso é bastante comum, né? Então tem essas possibilidades, tem outras, né? Às vezes tem o julgamento dela mesma, a vergonha, às vezes é a timidez mesmo, às vezes nem ela se considera uma pessoa ruim, nem acha as outras pessoas também decepcionantes, mas é característica. A timidez ela pode ser por característica de personalidade, é dela, ela nasceu assim, é o jeitão dela, ou pode ser uma coisa que foi desenvolvido por conta de algo mais forte que aconteceu. E mesmo sendo característica de personalidade, a pessoa é tímida, ela não gosta de falar, se bem que por trás de toda a timidez tem lá os pensamentos, as crenças, né, em paralelos que vão acontecendo aí que mantém ela tímida e que normalmente tem esse sentido, o caminho de que eu vou estar conversando com a outra pessoa e outra pessoa vai estar me julgando, ela vai achar que eu não sou tão legal, ela não vai me entender, eu não vou conseguir me expor, me colocar. Às vezes a pessoa sabe que ela é legal, porque às vezes o tímido não necessariamente está se achando uma pessoa ruim, desajeitada, às vezes ele se acha, ele sabe que ele é uma pessoa legal, mas ele não confia na sua capacidade de conseguir expressar isso para o outro, de mostrar que o outro veja que ele é legal sim, que ele é interessante, que ele é inteligente, porque ele fica muito desajeitado na hora de falar. Ah, eu tinha uma ideia super interessante, mas não consegui desenvolver quando eu conversei com a outra pessoa. Eu parecia um bobo, uma boba falando, me atrapalhei toda, gaguejei. E aí a pessoa fica com receio de continuar conversando com outras pessoas. Ela fala, não, vou passar por aquele vexame, fico quieto na minha. Então, esse tipo de pensamento é muito típico da pessoa tímida. Então é interessante a gente tentar entender o que está por trás dessa falta de vontade, dessa preguiça de conversar com as outras pessoas, porque conversar, vamos ver, é muito bom. É bom, a gente está numa fila de banco, se você bater um papinho com a pessoa que está ali do teu lado, passa o tempo rápido, você nem percebe, ou você vai fazer ginástica, eu faço pilates. Enquanto, do dia que a gente bate mais papo, ali, se bem que você tem que contar, não dá para conversar muito, mas quando você está batendo papo com a pessoa, você está comentando coisas do mundo, passa uma rapidez, né, 5 minutos, a coisa que está fazendo exercício, né, mais esforço, mais chatinho, passa voando. Você vai numa festa, é super gostoso, você volta feliz da festa quando você se comunicou com pessoas, quando você se entrosou, quando você conheceu gente que foi legal, quando... Percebe? Quando a pessoa fala, e aí, foi legal lá? Normalmente o que está por trás nossa, foi muito legal, conversei muito com fulano, né? Vi ciclano que fazia tempo que eu não vi. Isso é o símbolo de uma coisa legal, de um momento bacana. Então, conversar, interagir com as pessoas, saber histórias, as pessoas contam histórias dela, do outro, do que ela sabe, do que ela viu, traz informação, troca receita, sei lá, qualquer assunto. O simples ato de conversar, ele é muito estimulante, ele é vida, ele é você no mundo interagindo com pessoas, que é como eu falei lá no começo, o que eu acho que vale a pena para estar no mundo. E você interage sempre com pessoas. Se você assistir um filme, está interagindo com as pessoas que estão interpretando aquele filme. Se você lê um livro, você está interagindo com o autor do livro que escreveu. Está me assistindo aqui? Você está interagindo aqui comigo porque você está pensando em você, está pensando em outras coisas. Às vezes tem gente que fala, tem gente que já me contou isso, que conversa muito comigo, que fala, nossa, mas aconteceu isso, não sei o quê, mas ouvindo eu não estou, mas a pessoa está conversando, tem a sensação de ficar me contando. E alguns conversam mesmo, porque na guia comunidade eu sempre coloco um tema, uma pergunta, e vocês vão respondendo lá na múltipla escolha, ou pode descrever no comentário. Então, e é interessante, quando eu comecei a colocar isso, eu falei, será que as pessoas vão se interessar? Depois, quando eu vi um número de pessoas respondendo as enquetes, eu falei, não, as pessoas querem se comunicar, né? Se for para clicar lá, dar um xizinho numa das opções, ela já está colocando a ideia dela.
E é muito gostoso a pessoa saber que ela pode se expor, saber que ela está no mundo, que ela é participante, faz parte de vida. Então, você perceber que está difícil para você conversar, você está se travando, você está se limitando para estar simplesmente ao lado de outras pessoas conversando, vamos analisar, vamos entender o que é isso, o que se passa com você, qual é o teu caso. Sozinho pode ser difícil? Então você pensa no psicólogo, faz uma psicoterapia, não se limita, não se prende no mundo, não acho que vale a pena. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Tem aqui embaixo o clube de canais para quem quiser contribuir com o canal. Agradeço bastante. Tem o botão valeu também para isso. Tem aqui o card que sempre deixo no final com o link da página dos psicólogos para você conhecer a equipe. E obrigada por me assistir.